E antes de eu entrar no Descomplicando o Reiki, eu não tinha passo a passo, não tinha orientação, né? A gente fica tipo perdido no deserto. Quer fazer aquela coisa ali certinha e não consegue, né? Com o mestre Josi não tem como não dar 100%, né? Ela tá ali em cima, tá na cola, não deixa a gente de mão, de jeito nenhum, né? Eu já pratiquei, né, várias técnicas e todas deu certo. Pra insônia, ansiedade, depressão, infecção urinária, enxaqueca, e com as técnicas de mestre Josi, todas que eu fiz, deu certo, graças a Deus. Eu já sou mestre Reiki, já tenho uns 5 anos, já fiz diversos cursos, várias reciclagens, mas confesso a vocês que nada se compara ao Descomplicando o Reiki agora. O meu Reiki mudou, o meu Reiki melhorou. Ela ensinou a fazer a carta do Reiki. E assim, gente, o resultado é esse aqui atrás de mim, que é o que eu coloquei na minha carta, né? Eu morava na cidade, em um condomínio pequenininho, sem quintal, sem nada. E o que eu mais almejava era isso, trazer meus filhos pro verde. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, quem ainda não entrou, venha e venha sem medo. E eu descomplico o Reiki. Eu descomplico o Reiki. Eu descomplico o Reiki. E 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 hoje é a aula mais importante da nossa jornada. Você está preparada para realmente usar o Reiki e salvar vidas? Chegou a hora de você se ajudar as pessoas que você ama e ajudar o mundo, se tornando finalmente especialista em Reiki. Boas-vindas à aula 3 da Jornada Segredos do Reiki. Eu sou a mestre Josi e você só vai continuar sem aplicar Reiki se você desejar. Porque a aula que eu vou fazer hoje, eu levei 2 anos para construir tudo que eu vou te mostrar aqui. E só com essa aula você já vai ter muitos resultados com as suas aplicações e vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Você vai dar um basta na insegurança na hora de aplicar e vai ver como o Reiki é um propósito na sua vida, para você se ajudar em primeiro lugar, ajudar as pessoas que você ama ou até trabalhar com o Reiki e viver todos os dias essa missão linda, se esse for o seu desejo. Nessa aula de hoje você vai entender que é totalmente possível seguir essa jornada que eu vou te mostrar para você trilhar o seu caminho com confiança e o melhor, usando o nível de Reiki que você tem hoje. Hoje nós vamos desvendar o terceiro segredo do Reiki, que é o entendimento. E nesse segredo entram os símbolos e também os locais exatos de aplicação para cada caso, como dormir melhor, sinusite, rinite, menopausa e para você também se acalmar. Por isso, a aula de hoje foi tão esperada, ela tem realmente conteúdos exclusivos. Deixa eu dar um gostinho aqui pra você do que nós vamos ver na aula de hoje. Olha o que eu tenho aqui, símbolos Chokurei, Seireiki e Honshaze Shonen e também isso aqui. Isso aqui é um guia com mais de 250 aplicações de Reiki, nós vamos ver ele hoje. E não importa se você é nível 1, nível 2, nível 3 ou nível mestre. Se você tá começando agora a aplicar Reiki ou se você já tem bastante experiência na prática, o que eu vou te mostrar hoje serve para todas as aplicações de Reiki. E quem não tem os conhecimentos que eu vou mostrar nessa aula de hoje, fica anos patinando nas suas aplicações e se sente perdida e frustrada, sem saber uma forma clara de aplicar. A minha missão aqui é poupar o seu tempo para que você invista em fazer, não em tentar descobrir tudo sozinha e perder um tempão nisso. Nas últimas aulas eu te mostrei os erros principais que são cometidos por iniciados no Reiki. Eu também falei sobre 2 segredos do Reiki, que foram a essência e a experiência, e nós fizemos até exercícios práticos para você já chegar nessa aula de hoje completamente pronta. E eu recebi cada comentário lindo sobre as experiências das pessoas que fizeram as práticas, que eu fiquei até emocionada. Se você ainda não viu as primeiras aulas, corre lá porque elas vão sair do ar em pouco tempo. E eu te garanto, se você perder alguma aula, você vai se arrepender. Não deixa para depois, corre lá assistir. E se você fez o exercício da última aula, me conta na nossa comunidade secreta como que foi. Eu preciso inclusive agradecer, porque foram muitas pessoas com depoimentos sensacionais de resultados extraordinários com os desafios que eu passei. Realmente são pessoas comprometidas com o seu Reiki e eu fico imensamente feliz com isso.
Porém, algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo que tiveram muitas dúvidas na hora de fazer o desafio. E isso é super normal, as dúvidas aparecem na prática mesmo. E eu sei que aplicar reiki pode parecer um pouco difícil no começo, mas o que falta verdadeiramente é um método claro e também a disposição de reikianas e reikianos em colocarem esse método em prática. Existem muitos iniciados por aí, mas são poucas as pessoas que estão dispostas a fazerem o básico bem feito e com consistência. A maioria das pessoas está esperando uma fórmula mágica cair do céu. Mas se você está aqui comigo nessa aula, você sabe tão bem quanto eu que aquilo que você aprendeu lá nos cursos de níveis, independente do seu nível, é apenas um pedacinho bem pequeno de tudo que você precisa saber para ter sucesso nas suas aplicações e sentir confiança. Se você quer aplicar reiki e ter ele como um aliado no seu dia a dia para eliminar dores físicas e dores na alma, você sabe que se dedicar nas aplicações não é uma opção, é uma necessidade. E tá cheio de gente por aí dizendo, eu sou reikiana, eu sou reikiano. Mas aí eu me pergunto, e o quanto aplicam? E as pessoas que já aplicam, eu me pergunto, por que fazem tudo sempre igual? Por que você não tem resultados para ajudar num caso específico como insônia, por exemplo? Não basta ser iniciada. O reiki não existe sem as aplicações. A energia está em movimento e precisa circular. Lembre-se que o reiki salva vidas e está nas suas mãos a oportunidade de salvar você em primeiro lugar, salvar os seus filhos, as pessoas que você ama ou até trabalhar com reiki e fazer uma renda extra vivendo desse propósito lindo. Não normalize deixar o reiki de lado. Eu quero estar ao seu lado nessa jornada de descobertas e conquistas nas suas aplicações de reiki para você espalhar luz por onde você passar com essa energia linda. Hoje ainda, além de muito conteúdo mão na massa sobre os símbolos e os pontos de aplicação, eu vou dar detalhes exclusivos sobre o meu treinamento Descomplicando Reiki, que eu vou abrir as vagas na próxima segunda-feira, porque eu não quero mais que você fique um ano sem aplicar Reiki, eu não quero que você fique vendo os seus filhos e as pessoas que você ama sofrendo sem saber como conduzir as suas aplicações, eu não quero ver você infeliz com o seu trabalho, vivendo uma vida sem propósitos, e eu não quero que você fique sozinha, sem ter com quem contar para te ajudar nas suas aplicações. Então, no final da aula de hoje, eu vou falar sobre o meu treinamento Descomplicando Reiki, que é exclusivo no mercado e aprovado pelo MEC e serve para todos os níveis de Reiki. Mas olha só, você que é iniciado há pouco tempo ou que já tentou aplicar, mas não teve muitos resultados, quero que você conheça a história dessas minhas alunas aqui. Eu sou reikiana há mais ou menos um ano e pouquinho, mas eu tinha muita dificuldade para utilizar o reiki na minha vida por causa dos símbolos. Então isso me deixava muito insegura e eu acabei deixando o reiki de lado. E na época eu estava passando por um problema hormonal que me trazia muita dificuldade para dormir. Então eu comecei a aplicar o reiki em mim todas as noites antes de dormir e foi como tirar com a mão. Eu passei a ter noites de sonos maravilhosas, completas, minha questão hormonal melhorou muito. E fiz o reiki nível 1 e nível 2, eu ainda não sentia que eu estava preparada, que eu tinha propriedade para aplicar o reiki, para ajudar as pessoas. Com as aulas, com o curso da Mestre Josi, eu simplesmente abri a minha mente, né, para que realmente eu possa trabalhar, né, como terapeuta reikiana, sim, que eu sou terapeuta reikiana. Essas reikianas são pessoas comuns, assim como você, que não tem nenhum dom especial. Elas fizeram apenas 3 coisas. Elas conheceram o método Descomplicando Reiki, elas aplicaram o método e colheram os resultados. Simples assim. Lindo, né? Então vem comigo que a aula de hoje é para quem quer entender o passo a passo das aplicações de Reiki e tudo aquilo que é fundamental para você ter sucesso em qualquer aplicação, seja em você, em outras pessoas ou até trabalhando com Reiki. E eu vou ser bem sincera, os cursos de níveis e as reciclagens, infelizmente, não conseguem ser claros sobre tudo que eu vou te falar nesse encontro de hoje. E repetir os cursos de níveis, ou seja, ficar refazendo o nível que você já tem, é fazer a mesma coisa sempre. Numa reciclagem, que é quando você repete o curso de nível que você já fez um dia, você vai aprender a mesma coisa que você já aprendeu lá atrás, ou seja, é só teoria e regras prontas. E achar que você precisa de outro nível de Reiki é uma ilusão. Eu já falei nas aulas dessa semana e eu reforço aqui, não é o seu nível de Reiki que vai dar mais ou menos resultados nas suas aplicações. Na prática, tanto faz se você é nível 1 ou se você é nível mestre. Se você não entender a importância de tudo que eu vou te mostrar na aula de hoje,
Nenhum nível vai salvar suas aplicações. A maioria dos iniciados saem dos cursos e vão para as aplicações sem saber se estão fazendo certo ou se a energia está fluindo mesmo. Muitos nem sabem onde aplicar reiki para cada caso e fazem sempre as aplicações iguais. Na verdade, cada curso fala uma coisa e isso deixa os iniciados completamente perdidos. Infelizmente, querem criar um reiki super misterioso e que poucos têm acesso, mas a energia é livre e simples. Com esse conteúdo da aula de hoje que eu vou te mostrar e que faz parte do meu método, você vai ver como fica claro e fácil entender como aplicar reiki. Dá uma olhada aqui no mapa Segredos do Reiki. Então nós já falamos sobre o segredo essência, nós já falamos sobre a experiência e hoje nós vamos falar sobre o entendimento. Esse segredo de hoje, o entendimento, ele é extremamente importante porque não adianta você controlar a sua mente que nós vimos na aula 1, não adianta você sentir o reiki fluindo através das suas mãos que nós vimos na aula 2 se você não se preparar para aplicar reiki em cada caso mesmo e em cada pessoa. Olha aqui na tela um pouco das coisas que tem dentro desse segredo entendimento. Eu nem consegui colocar tudo aqui porque são muitas coisas, mas aqui tem algumas coisas que eu listei só para você ver o quanto você precisa saber e o quanto desvendar esse segredo por completo é fundamental. Eu não consigo falar sobre tudo isso hoje porque são muitas coisas, tá? Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui bem legais que estão dentro desse segredo que já vão clarear muito a sua mente a partir de agora. Vamos começar falando então sobre os símbolos do reiki. Se segura aí na cadeira que as dicas a partir de agora serão sensacionais. O assunto símbolos, ele é bem extenso e eu precisaria de muitas aulas para falar tudo, mas eu fiz questão de trazer esse tema nessa aula de hoje e te contar aqui algumas coisas bem exclusivas que você não vai ver por aí. Vamos lá? Então, assim como existem os acumuladores de níveis de reiki, que são aquelas pessoas que fazem o nível 1 e já saem correndo para fazer o nível 2 e assim por diante, ou ainda aqueles que fazem os pacotões, né, do nível 1 ao mestrado, achando que isso vai fazer com que saibam aplicar reiki, existem também os acumuladores de símbolos. E sim, existem os acumuladores de símbolos. Se símbolos do reiki transformassem as aplicações e deixassem as pessoas seguras, não existiriam pessoas do nível 2, do nível 3 e do nível mestre totalmente paralisados e frustrados com o reiki. Você já parou para pensar nisso? Então tá, mestre, quer dizer que os símbolos não servem para nada? Muito pelo contrário. Os símbolos têm funções específicas, mas os símbolos não salvam alguém que não sabe aplicar reiki. Os símbolos não salvam alguém que não sente o reiki nas suas mãos. Os símbolos não fazem com que uma pessoa se torne mais confiante para aplicar. Os símbolos não vão te ensinar os locais ideais de aplicação para insônia, para ansiedade, para as crianças que ficam doentes sempre, pressão alta ou qualquer outra coisa. Mas vamos lá, vamos do começo. Os símbolos são uma coisa e a energia reiki é outra coisa. A energia reiki é o que sai aí das suas mãos durante as aplicações. Os símbolos são ferramentas que ajudam no uso dessa energia, ou seja, os símbolos não são a energia. Eles ajudam a aplicar a energia. É por isso que é possível fazer aplicações de reiki sem usar os símbolos. E quer uma prova disso? Nós fizemos alguns exercícios na última aula, você lembra? Você notou que nós não usamos símbolo nenhum? Olha só, mesmo sem usar nenhum símbolo, 99% das pessoas sentiram alguma coisa nas mãos. Claro que tem um 1% que teve dificuldade na sensibilidade, o que é normal, mas a grande maioria das pessoas sentiu e nós não usamos nenhum símbolo. O que acontece na prática é que você só vai descobrir que você não precisa usar os símbolos sempre com o passar dos anos. Isso é uma coisa que ninguém te conta. O reiki é energia e os símbolos são ferramentas que ajudam na condução dessa energia. Quer um exemplo? É como se os símbolos fossem as rodinhas de uma bicicleta. Sabe quando uma criança aprende a andar de bicicleta e usa aquelas rodinhas auxiliares para evitar que ela caia? Então, os símbolos são as rodinhas da bicicleta. No início, quando você está aprendendo a aplicar reiki, os símbolos vão te ajudar, assim como as rodinhas ajudam a criança. Mas com o passar do tempo, quando você ganha experiência e confiança, você não precisa mais das rodinhas, assim como você não precisa mais usar os símbolos sempre. As aplicações de reiki vão dar certo usando ou não usando os símbolos. Mas na prática, há milhares de iniciados que são totalmente viciados nos símbolos e saem usando eles por aí sem qualquer critério. O uso dos símbolos dessa maneira
não vai ajudar nas suas aplicações. O uso precisa ser consciente. Outra coisa, o mesmo resultado que alguém no nível 1 vai ter para um caso de ansiedade, por exemplo, é o mesmo resultado que o mestre vai ter sabendo conduzir a aplicação para esse caso. Não importa qual nível, não importa qual símbolo a pessoa tem acesso. E dando esse exemplo da ansiedade, você nem precisa usar nenhum símbolo para ter resultado, só os pontos certos de aplicação já resolvem essa questão. Mas, mestre, então quer dizer que os símbolos não servem para nada? Quer dizer que você não usa os símbolos? Olha só, eu uso os símbolos em questões muito específicas, mas hoje eu uso em cerca de 10% das aplicações que eu faço. O problema não está nos símbolos, o problema está na expectativa que a maioria das pessoas colocam nos símbolos, achando que eles são o principal. O principal nas suas aplicações é a sua confiança. Você pode ter todos os símbolos, usar todos eles e não sentir segurança e não ter resultados nas suas aplicações. Os símbolos não salvam as suas aplicações. Dito isso, agora eu vou falar sobre os 3 principais símbolos do Reiki, mas antes eu precisava desconstruir essa ideia de você precisar dos símbolos sempre. Ou você sairia dessa aula usando os símbolos como muleta mesmo, se apoiando neles sem pensar sobre isso. Mas agora vamos lá, temos aqui na tela o símbolo mais comum do Reiki, que é o Chokurei. Na prática, ele é 1001 utilidades, mas em resumo, ele limpa, protege e repõe as energias. Esse é um símbolo bem bacana para você usar em questões no âmbito físico e eu vou te explicar. O Chokurei ele tem ligação com o campo energético físico, que são as coisas possíveis de você tocar. Então você pode usar o Chokurei em coisas como uma planta, quando ela não está muito bem, meio caidinha, ou até quando a planta está bem, mas que você quer que ela continue bem, quer que ela cresça mais forte, com mais vitalidade, e também um objeto, por exemplo, pensa aí nos copos que você tem na sua casa. Esses copos, quando você comprou, você lavou eles, não é mesmo? Lavou para tirar as sujeiras antes de usar, afinal você não usaria sem lavar, certo? Essas sujeiras que saíram na lavagem são físicas, porém existem as sujeiras energéticas que esses copos carregam. Então imagina você tomar água em um copo cheio de sujeiras energéticas, aquelas que você não pode ver. O Chokurei é bacana para fazer essa limpeza energética dos objetos, por exemplo, como o que a gente está falando aqui, um copo. Claro que você não precisa do Chokurei para fazer a limpeza do copo, apenas usando energia você já consegue essa limpeza. Mas se você quer usar, lembre-se que ele ajuda nesses casos de coisas físicas mesmo. Claro que sempre usando com sabedoria, entendendo em quais momentos ele realmente vai te ajudar. Não adianta sair desenhando por aí o símbolo sem critério. Não seja a louca do Chokurei, não seja o louco do Chokurei. O que é a louca do Chokurei? É aquela pessoa que tropeça e aplica um Chokurei. A amiga tá triste e joga um Chokurei. O filho chorou, dá-lhe Chokurei. Enfim, sai desenhando o símbolo por aí sem nenhum sentido. Agora vamos falar sobre o segundo símbolo. O segundo símbolo é o Sei Reiki. Esse símbolo, ele tem ligação com o campo emocional, ou seja, ele não é um símbolo para você usar numa planta, por exemplo, mas ele pode ser usado em questões que envolvem esse campo emocional. Um exemplo para ficar bem claro para você. Pessoas que estão passando por um momento de luto, que infelizmente estão sofrendo com a partida de alguém, nesse caso o Sei Reiki pode ajudar. Ou também é possível usar ele em pessoas que acabaram de passar por uma separação conjugal. Então veja, nesses 2 casos aqui, o processo de luto e a separação de um casal, imagina como ficam as emoções das pessoas envolvidas, ficam bem abaladas, né? Então esse símbolo ele pode ajudar. Os melhores lugares para você desenhar ele são os chakras cardíaco e plexo solar. Esses são 2 grandes centros emocionais e como ele atua direto nas emoções, é ali que ele deve ser usado. Mas assim como o Chokurei, use com sabedoria no momento certo e do jeito certo. Seguimos, vamos ao Hon, que é o Hon Shaze Shonen, mas que eu vou chamar aqui carinhosamente de Hon. Esse símbolo, ele é ligado com o campo mental. Então, assim como o Sei Reiki, ele não é um símbolo para você usar numa planta, por exemplo, mas você pode usá-lo em questões que envolvam esse campo mental. Por exemplo, problemas relacionados com perda de memória. Esse símbolo pode ajudar. Afinal, onde que está a perda de memória?
no campo mental, nessa região da cabeça. Então é só você desenhar ele na testa diretamente, mas se você achar difícil, você pode desenhar ele na mão e depois colocar essa mão em cima da testa. Isso vai ativar ele na sua mente, ajudando aí nesses casos de memória. Mais uma coisa legal é usar o ROM quando você esquece de alguma coisa. Sabe quando a gente esquece o nome de alguém ou quer lembrar aquela música? Então, você vai desenhar o símbolo mentalmente e vai pedir para você lembrar de determinada coisa. Depois é só você aguardar um pouquinho que você lembrará daquilo que você precisa. Incrível, né? Mas novamente, assim como nos outros símbolos, lembre-se de você usar o ROM com sabedoria. E veja que aqui eu falei só de 3 símbolos, mas existem vários. Mas o que eu falei aqui vale para qualquer símbolo do Reiki que você conheça. O importante é você entender que eles são ajudas e não o principal. O fundamental é você reikiano aplicar com confiança. O principal é você conseguir se concentrar durante as suas aplicações. O importante é você sentir o Reiki nas suas mãos e interpretar o que você sente. É imprescindível você saber como conduzir as suas aplicações. Tudo isso aqui é fundamental e principal. Os símbolos são apenas complementos. Grave essa frase. Os símbolos não salvam quem não sabe aplicar Reiki. Se os símbolos são complementos, agora nós vamos falar sobre algo que é fundamental nas suas aplicações, que são o quê? Os lugares no seu corpo em que você vai aplicar Reiki para cada situação. Vamos lá? Atualmente, quando você faz um curso de nível de Reiki ou uma reciclagem, que no fundo é a mesma coisa, e aqui entra qualquer nível, nível 1, nível 2, nível 3 ou nível mestre, você é apresentado a uma maneira padrão de fazer as suas aplicações, ou seja, todas as aplicações devem ser feitas iguais. E dentro dessa maneira são impostas diversas regras do tipo: você precisa aplicar Reiki em 21 posições pelo corpo todo, da cabeça aos pés, ou dos pés à cabeça, ou ainda em 14 posições, ou em 30 posições, enfim, o número varia em cada curso e para cada metodologia. Outra coisa que te dizem é que você tem que aplicar Reiki por 5 minutos em cada um desses pontos, ou por 2 minutos, ou por 1 minuto, e novamente, aqui o tempo pode variar conforme o curso que você fez. Acontece que na prática você pega essas informações e vai aplicar Reiki em você ou em outras pessoas. E aí você segue sempre o mesmo padrão de aplicação para todas as pessoas em todos os casos. E primeiro, já é difícil decorar esse monte de coisas que te passaram durante o curso. E só aqui já tem um monte de gente que desiste do Reiki ou paralisa. Mas segundo, esse tipo de aplicação aqui é super cansativa. Você precisa de muito tempo disponível para ficar aplicando da cabeça aos pés em não sei quantos pontos, mas o que acontece na prática é que você pode até ter algum resultado usando o Reiki dessa forma mais engessada. Porém, os seus resultados, eles não são tão direcionados. E eu vou te explicar por que isso acontece. Cada um de nós é um ser cheio de sujeiras energéticas. Então a vida que eu levo, que eu vivi na minha infância, os meus hábitos, os meus comportamentos, as pessoas com quem eu convivo, a minha saúde física, mental, emocional, tudo isso é diferente eu, Josi, para você. Você tem uma rotina e eu tenho outra. E é assim para todo mundo. Quer ver isso de uma forma clara? Não é todo mundo que sente dor de cabeça sempre. Não são todas as pessoas que sofrem com ansiedade. Nem todo mundo tem problemas nos relacionamentos. Não são todas as pessoas que sofrem com o problema da insônia. Nem todo mundo tem problema financeiro. Ou seja, cada pessoa tem as suas questões pessoais na vida e tudo isso influencia na sua energia. Vou fazer mais uma metáfora aqui para ficar ainda mais claro para você. Imagina que 3 pessoas vão ao médico. Então a primeira está com dor de barriga, a segunda está com muita alergia e a terceira cortou o dedo. Esse médico, então, ele resolve dar o mesmo remédio para essas 3 pessoas. Ele passa exatamente o mesmo tratamento, igualzinho para cada pessoa, mesmo cada uma delas buscando coisas diferentes. E o que vai acontecer na prática? Alguém não vai melhorar ou os 3 não vão melhorar. Afinal, dor de barriga, alergia e um dedo cortado precisam de tratamentos diferentes. Você concorda? Agora, o que um médico faz? Ele olha para a pessoa como um ser único, avalia suas necessidades, os seus objetivos e personaliza o tratamento que ele vai indicar. A mesma coisa acontece com o Reiki. Fazer uma aplicação da cabeça aos pés em vários pontos não é o ideal para você resolver questões específicas. É como se você estivesse dando o mesmo remédio para todo mundo, entende? Então, se o problema é dor de cabeça, você não precisa aplicar Reiki da cabeça aos pés. Se o problema é financeiro,
não precisa aplicar reiki da cabeça aos pés. Se o problema é no relacionamento, não precisa aplicar reiki da cabeça aos pés. Se o problema é depressão, não precisa aplicar reiki da cabeça aos pés. Na prática, existem pontos específicos que podem ser usados para ajudar em cada dor ou doença do corpo e da alma e também nos problemas da vida cotidiana. Então, além desses casos específicos para as dores e doenças, as pessoas, mesmo saudáveis, têm necessidades energéticas diferentes que vão além do nosso corpo físico. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu guardo mágoas, por exemplo. Então, imagina que aconteceu alguma coisa há 10 anos e que até hoje eu guardo essa dor no meu coração. Naturalmente, se eu vivi isso, o meu chakra cardíaco ele vai precisar de mais energia. Afinal, falando energeticamente, essa mágoa é armazenada onde? No chakra cardíaco. Se eu não guardo nenhuma mágoa, se eu nunca passei por uma situação difícil, talvez eu nem precise de reiki nesse ponto. Essas necessidades energéticas são diferentes em cada pessoa. Você conseguiu perceber essa diferença? Então veja que cada pessoa vai precisar de reiki em pontos específicos, porque cada um de nós carrega a sua mochila cheia de dores físicas e dores na alma, mas as nossas dores são diferentes. Nós não precisamos do reiki no corpo todo sempre. Por isso, os locais de aplicação e o tempo que você vai ficar aplicando mudam conforme aquilo que a gente precisa naquele momento. Não é igual para todo mundo não, tá? Porém, nos cursos de níveis te ensinam um padrão para fazer tudo igual para todas as pessoas e em todas as aplicações. É como se todo mundo estivesse vivendo dentro de uma bolha, tendo as mesmas dores e os mesmos problemas. E é por isso que as pessoas desanimam, porque além de cansativas, essas aplicações da cabeça aos pés, elas dão poucos resultados específicos. Afinal, você fica aplicando reiki em locais que nem precisam da energia e você espalha energia por vários pontos sem necessidade e deixa de focar nos objetivos concretos, como o alívio de uma dor, por exemplo. Mas eu quero te mostrar como que eu ensino isso aos meus alunos no meu treinamento Descomplicando Reiki. Eles têm acesso a isso aqui. Esse é o guia das aplicações de Reiki com mais de 250 casos diferentes com o passo a passo para cada caso. E como que esse guia funciona na prática? Ele é um mapa que encurta o caminho aí das suas aplicações de reiki. Dá uma olhada aqui na tela em alguns casos que você vai encontrar dentro do guia. Na parte de doenças, ansiedade, depressão, insônia, asma, hipertensão, câncer, síndrome do pânico e muito mais. Agora tem um outro lado que são os casos da vida real. Olha só, o passo a passo para a prosperidade financeira, harmonia dos relacionamentos, aumento da concentração, mágoas, medo de dirigir, proteção contra inveja e muitos outros. Esse guia é algo prático e simples que você pode consultar e conduzir as suas aplicações. Não é um material solto, o guia está dentro de um método validado. Ele é um material de consulta rápida, mas tem todo um método por trás. Mas deixa eu te mostrar alguns casos aqui passo a passo, porque eu sei que eles já vão te ajudar hoje e eu imagino que você está ansiosa, está ansioso para saber os locais de aplicação de reiki para vários casos, né? Vamos começar com um caso de nariz entupido. Quem nunca teve o nariz completamente congestionado, né? E menina, é horrível tentar dormir com o nariz entupido, né? Eu fico imaginando quantas crianças sofrem, porque se nós adultos já sofremos, imagine então os pequenos. Então vamos lá. Para aliviar o sintoma de nariz entupido, você vai fazer o seguinte: você vai colocar suas mãos em concha, fazendo uma casinha e vai posicionar aqui em cima do seu nariz. Nessa posição, você vai mentalizar enquanto você faz a aplicação aqui que o seu nariz é completamente descongestionado. Então inspira, mentalizando que o nariz é descongestionado e solta o ar pelas narinas até elas liberarem. E essa técnica aqui, você pode fazer em outras pessoas, tá? Então com a pessoa na sua frente, posiciona as mãos fazendo a casinha em cima do nariz da pessoa e pede para ela inspirar, mentalizando que o nariz descongestiona, solta o ar pela boca se ainda não tiver descongestionado, é claro, tá? E é tira e queda, experimenta aí. Agora nós vamos falar sobre outro caso, sobre sinusite. Olha só, a raiz emocional da sinusite é uma profunda irritação com alguém próximo. Então a pessoa que está sofrendo com sinusite, ela precisa olhar para suas emoções e equilibrar suas expectativas com relação às outras pessoas para não ficar tão irritada e desencadear a sinusite. Nesse caso de sinusite, onde que você aplicaria reiki? Será que é na região dos pulmões? Será que é em cima do nariz? Vamos lá que eu vou te contar e eu vou usar uma assistente aqui para me ajudar. Essa é a reikiana e eu vou mostrar nela os pontos que você vai fazer as aplicações para sinusite. Olha só, você deve aplicar reiki em cima do seu nariz, sim, para um caso de sinusite, mas também em cima do chakra plexo solar.
solar. Esses dois locais, eles vão equilibrar a raiz emocional da sinusite. Interessante, né? Então você não precisa aplicar reiki em nenhum outro local para esse caso, apenas nariz e plexo solar. A mesma coisa acontece com a rinite. A raiz emocional da rinite fala de uma pessoa que se abala muito com as coisas que acontecem ao seu redor e que ficam fora do seu controle. E também com a dificuldade de aceitar as formas diferentes das outras pessoas agirem e viverem. Ou seja, quem tem rinite está um pouco impaciente com os outros. Por isso as aplicações para rinite são iguais às da sinusite, tá? Nariz e plexo solar. Interessante, né? Mas vamos para um caso de insônia. Eu sei que todo mundo já teve ou algum dia vai ter insônia, então eu escolhi esse problema aqui para exemplificar. Se hoje você tivesse dificuldade para dormir, em qual local você aplicaria reiki? A maioria das pessoas não sabem como aplicar reiki para insônia e provavelmente aplicariam da cabeça aos pés. Mas eu vou te mostrar aqui uma forma diferente e bem mais eficaz para esse caso. Olha só. A insônia representa que a pessoa está com a cabeça cheia de pensamentos negativos. Provavelmente essa pessoa está com várias preocupações, então ela deita na cama, os pensamentos não param e ela não consegue dormir. Para equilibrar a insônia, então, a aplicação deve ser feita nos chakras frontal, que fica aqui no centro da testa, plexo solar aqui e no chakra básico na base da coluna, apenas nesses 3 locais. Não é para aplicar reiki no corpo todo, tá bom? Mas tem uma técnica rápida que ajuda a dormir, não necessariamente para quem sofre com insônia. Mas sabe aquele dia que você não consegue descansar? Ou que as crianças têm muita dificuldade para dormir? Enfim, é para um caso mais aberto e não necessariamente para alguém que sofre todos os dias com insônia, tá? Então essa técnica rápida é assim, você vai friccionar as 2 mãos e posicionar elas aqui em cima do frontal, bem no centro da testa. Fica com as mãos nesse lugar, aqui já deitada na cama, pronta para dormir e permanece com as mãos nessa posição até adormecer. Essa é uma técnica muito poderosa e que equilibra o seu sono imediatamente. Testa aí e depois me conta. É importante lembrar que essas técnicas, elas só terão resultados em quem já for iniciado no reiki. Se você não tem nenhum nível, você não tem acesso à energia, tá bom? Agora eu quero te mostrar uma técnica de reiki para ajudar você que está sofrendo na menopausa. Você que é mulher e está passando pela menopausa ou conhece alguma mulher nesse período, então vem aqui que eu vou te contar. Presta atenção que essa técnica, ela vai ajudar muito nesse período. Independente dos sintomas que a menopausa causa em você ou na outra pessoa, você vai aplicar reiki num ponto só, aqui em cima do chakra sexual. Você vai fazer isso todos os dias, um pouquinho por dia, e veja os resultados incríveis que você vai ter. Mas agora eu quero saber se você já passou por algum momento em que você precisou se acalmar. Com certeza, né? Ou até acalmar outras pessoas. Na hora que você sentir que você precisa se acalmar, ou para você acalmar outra pessoa, você vai usar suas 2 mãos. Uma ficará em cima aqui do chakra cardíaco e a outra ficará em cima do chakra plexo solar, tá? Com uma mão em cima de cada ponto, você vai aplicar reiki até que a pessoa se acalme. Essa é uma técnica linda e muito poderosa. E tanto essa quanto as outras podem ser feitas em qualquer nível de reiki, 1, 2, 3 ou mestre, tá? Viu como não precisa aplicar reiki sempre igual? Com esse tipo de aplicação que eu mostrei aqui, nesses exemplos, nariz entupido, sinusite, rinite, dormir melhor, menopausa, calma, você tem um guia escrito com protocolos prontos para cada caso. Ansiedade, gastrite, pressão alta, crianças muito agitadas, problemas de memória, problemas nos joelhos, estresse, depressão, enfim. Cada problema, seja da saúde física, mental, emocional ou até comportamental, tem locais ideais de aplicação. É só você consultar e aplicar. Veja como é muito mais fácil, além de dar muito mais resultados. Para você ver como isso funciona, olha aqui o depoimento dessa minha aluna. Uma vez a minha pressão estava 22/15 e eu consegui, né? Ali com o método de Mestre Josi, eu fui fazendo a aplicação lá, fui respirando, eu digo, vai ter que controlar. Aí, quando eu fui verificar a pressão, estava 16/9. Aí, eu fui lá repetir novamente. Aí, ficou 12/8. Certinho ali, bateu o ponteiro certinho. E tem esse outro depoimento aqui, olha que incrível. Desde os 13 anos eu era fumante, é vergonha dizer, mas eu era. E o meu de jejum de manhã, por muitos anos, era o cigarro. Procurei ali na apostila quais pontos era para o tabagismo.
E eu não fumo já há 4 meses. Já vai para 5 meses, eu não fumo mais. O reiki salva vidas, viu só? Incrível, né? E essas aplicações que eu acabei de falar, você pode fazer em qualquer nível. Nível 1, 2, 3 ou mestre. Não importa qual o seu nível hoje, o que importa é você saber como conduzir as suas aplicações e ter, logicamente, acesso a esse guia que faz parte de um método validado e que mostra em quais locais você deve aplicar em cada caso. Os mesmos resultados que os mestres vão ter são os mesmos resultados que quem é nível 1 vai ter seguindo esse método de direcionar a energia para os locais certos. Bacana, né? Olha quantas coisas incríveis você viu até agora. E isso explica o porquê muitas vezes as pessoas não têm grandes resultados com o reiki. Existem maneiras diferentes de aplicar que focam nos desequilíbrios que cada problema traz. Muita gente me diz, eu apliquei reiki e a dor não sumiu. E aí eu pergunto e a pessoa me fala que saiu aplicando em vários pontos, da cabeça aos pés, e logicamente ela distribuiu a energia, deixando de focar nos locais que dariam mais resultados naquela hora da dor. As pessoas são diferentes e precisam de reiki em locais diferentes. Com essa forma de aplicar reiki que eu estou te ensinando aqui, você não vai mais tratar todos iguais e você vai ter muitos resultados, porque você vai ajudar as pessoas ou você mesma naquilo que mais precisa no momento. Vamos levantar uma bandeira, chega de aplicações iguais. As pessoas que você ama estão sofrendo e não podem mais esperar. A partir de agora é um novo momento nas suas aplicações de reiki. Agora olha novamente aqui o mapa dos segredos do reiki detalhado. Veja quantas coisas faltam ainda para você saber sobre a prática do reiki. Eu coloquei aqui resumidamente, porque nem caberia tudo aqui na tela. Veja quantas coisas ainda você precisa dominar. Mas sabendo na prática todos esses itens e seguindo o método, não importa qual o seu nível hoje, você vai saber aplicar reiki em qualquer caso com confiança e gerando resultados. Olha, durante as aulas dessa semana eu fiz questão de ser o mais didática possível para te mostrar que o reiki é algo totalmente prático se você tiver um método para seguir. O meu papel aqui é ser a sua mestre nessa jornada, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e para que possa ter resultados mais rápidos do que se você estivesse caminhando sozinha. Olha aqui na tela onde que você pode chegar com o nível de reiki que você tem hoje. Mas para chegar lá você precisa dar o próximo passo. Mas e agora, mestre, qual o próximo passo? Próximo passo é você ter uma mestra ao seu lado que vai te mostrar um método que é validado e que vai segurar na sua mão durante as suas aplicações para você saber o que fazer em cada situação, tendo segurança para você se ajudar e ajudar outras pessoas. E eu quero te mostrar com detalhes como aplicar reiki bem passo a passo, como que eu faço as minhas aplicações de reiki, como eu escolho quais pontos eu vou aplicar, como que eu sei o tempo exato para cada aplicação. Enfim, eu quero te convidar a ser minha aluna, a ser meu aluno no meu treinamento Descomplicando Reiki, que é um treinamento fechado e que tem custo e apenas para quem realmente quer aprender a aplicar Reiki na prática e ter eu como sua mestre, colocando as desculpas de lado e botando as mãos para trabalhar, porque eu sei que tem muitas coisas aí na sua vida que o Reiki pode te ajudar, além de você conseguir ajudar muitas pessoas. No encontro de encerramento que vai acontecer na próxima segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento completo Descomplicando Reiki, com todas as aulas bem passo a passo para você se tornar especialista no Reiki. E tem muita gente me perguntando com bastante ansiedade sobre qual será o nome dessa turma. E com muita alegria e com muita energia, eu quero revelar que o nome dessa turma será Sol. O Sol representa a luz, sabedoria, energia, brilho, ação. E é tudo isso que eu vejo que vai se conectar com os alunos dessa turma. Mas agora que você já sabe que essa será a turma Sol, é importante você saber se esse treinamento é para você. Então olha só, o meu treinamento é para qualquer reikiano ou reikiana já iniciado em qualquer nível de reiki. Você pode ser nível 1, nível 2, nível 3 ou nível mestre. E é para reikianas e reikianos que entenderam o seu propósito e que querem alavancar os seus resultados com o reiki, querem dominar a sua saúde, a sua vida financeira, a harmonia do seu lar e que querem se ajudar em primeiro lugar, como naquele dia em que você está com uma dor de cabeça terrível, por exemplo, e não sabe o que fazer para melhorar. Sabe aquela dor de cabeça que vem no dia que você nem sequer pode deitar para descansar? Então,
nesse dia você vai ter nas suas mãos o poder de aliviar a sua dor sem usar qualquer remédio. O treinamento é também para você que quer ajudar quem você mais ama, como seus filhos, a sua família, por exemplo, e que a partir de hoje decide que não vai ver mais ninguém sofrendo sem saber como aplicar. Quantas vezes você viu seus filhos sofrendo? O quanto você gostaria de poder tirar com as suas mãos as dores no corpo e na alma dos seus filhos? Com esse método você vai saber passo a passo como ajudar os seus filhos ou outras pessoas que você ama com Reiki. E qual o preço de você conseguir fazer isso? Mas o treinamento é também para quem quer trabalhar com Reiki e quer ajudar esse mundo que está tão doente. Imagina trabalhar com uma coisa que te enche de orgulho, que ajuda a salvar o mundo e ainda ser bem remunerada para isso. É a sua oportunidade de fazer uma renda extra ou até ter a sua liberdade financeira. E para fazer parte do treinamento Descomplicando Reiki, não importa a sua idade, nem onde você mora. Eu tenho alunos de 20 anos, mas eu tenho alunos de 94 anos e eles estão pelo mundo todo. Hoje eu tenho alunos em mais de 30 países. Olha só, para fazer parte do treinamento, você precisa apenas já ser iniciado no Reiki, independente do seu nível, porque com o meu método, eu vou te mostrar um caminho que todos devem seguir para aplicar Reiki em si, em outras pessoas ou até trabalhar com Reiki, independente do nível em que você está. Eu vou te contar uma coisa, os meus alunos ficam tão bons nas aplicações de Reiki que muitos se tornam terapeutas mesmo, porque se sentem tão seguros para aplicar em outras pessoas que querem ajudar o mundo. Incrível, né? Eu tenho alunas que ganham de 2 a 10 mil reais por mês aplicando Reiki. Tem muita gente sofrendo e precisando de Reiki, poucas pessoas que realmente sabem aplicar. E sou uma pessoa que aplica Reiki direto em várias pessoas. E elas amam de paixão. Hoje o meu salário é quase 10 mil reais, trabalhando na área do Reiki. Amo Reiki e trabalho com Reiki. Esse treinamento te mostra o meu método, que é passo a passo para você saber os locais de aplicação em cada caso, como ansiedade, depressão, fibromialgia, pressão alta, diabetes, dores diversas, problemas nos relacionamentos e muito mais. Você vai aprender como desenvolver o que você sente nas suas mãos e a sua intuição para conduzir as suas aplicações. Você aprende a calcular o tempo das aplicações, você descobre como ter confiança em qualquer aplicação. Eu te ensino como você consegue ajudar você, mas ajudar quem você ama também. E como trabalhar com Reiki. Enfim, é um método que te mostra passo a passo mesmo para você sentir confiança e ter resultados reais nas suas aplicações, mesmo que você não tenha muito tempo sobrando no seu dia a dia e ainda usando o nível que você já tem hoje. Inclusive, falando sobre tempo, o treinamento ele é todo mastigado e passo a passo para você estudar sem você se cansar e já começar a aplicar. Você não precisa fazer o curso todo para começar a aplicar e ter resultados. É um método de estuda, pratica e tem resultados desde as primeiras aulas. E se você é daquelas pessoas bem ocupadas, que trabalha, tem filhos, cuida da casa, tem 1000 compromissos e acha que isso é motivo para você não fazer curso porque você não tem tempo, saiba que a maioria dos meus alunos vivem as mesmas coisas que você. Você não é a pessoa mais ocupada do mundo. Eu tenho milhares de alunos e se eles conseguem, você também vai conseguir. Afinal, você vai ver os resultados e isso vai te incentivar a você continuar estudando e praticando. Outra coisa que não importa é qual o nível que você está, mas também não importa se você está parada há muito tempo. Você não precisa de uma nova iniciação. Você vai voltar a aplicar agora, porém seguindo um método passo a passo para você seguir e você vai ter resultados em todas as suas aplicações. Se por acaso você tem medo de não ter nenhum resultado, eu quero te garantir que todos os meus alunos têm resultados. Não tem como não ter. Você vai ter acesso a um método que é passo a passo. É só fazer o que eu te ensino e colher os resultados, simples assim. E eu vou te contar exatamente tudo que você vai levar ao fazer a sua inscrição nessa turma do meu treinamento Descomplicando Reiki na segunda-feira. Mas eu quero adiantar aqui para você que o treinamento está na sua versão atualizada com aulas exclusivas passo a passo, onde eu mostro cada detalhe de cada aplicação. Você vê o aplicando mesmo. E realmente essa nova versão do treinamento Descomplicando Reiki tá sensacional. Eu tô muito orgulhosa de tudo que tem lá dentro da sala de aula. E ele é o primeiro método de Reiki aprovado pelo MEC. Sim,
sim, ao se tornar meu aluno ou aluno, você vai ter acesso a um curso aprovado pelo MEC. Além disso, ele tem o selo da ABRAT, Associação Brasileira de Terapias Holísticas, e você receberá um certificado habilitando você a usar o reiki em qualquer situação, inclusive a trabalhar com reiki se você quiser. Esse treinamento tem aulas gravadas para você assistir conforme a sua disponibilidade. E caso você tenha qualquer dificuldade, eu tenho uma equipe pronta para ajudar você a acessar as aulas e todos os materiais. Então, se você tiver alguma dificuldade em assistir alguma aula, se precisar de ajuda para baixar a apostila ou até para mexer no celular ou computador, eu tenho pessoas treinadas da minha equipe que vão ajudar você. Inclusive, o treinamento Descomplicando Reiki, ele conta com uma apostila completa e com materiais complementares incríveis para você baixar no celular, computador ou até imprimir se você quiser. E as coisas boas não param por aí. Eu preparei bônus especiais para as primeiras pessoas que garantirem as suas vagas. São bônus exclusivos para quem decidir se tornar minha aluna ou aluno na segunda-feira. Mas eu já vou te contar alguns desses bônus agora, porque eu sei que tem muita gente ansiosa para entrar no treinamento, que tem vagas muito concorridas. Inclusive, tem gente esperando há meses para fazer esse treinamento comigo e eu quero que você se prepare para a segunda. Então, olha só. O primeiro bônus incrível é o guia das aplicações de reiki. Você já viu nessa aula de hoje o quanto esse guia é sensacional, né? Então, ele é um material exclusivo do meu método Descomplicando Reiki, que é de minha autoria, onde eu montei um guia com mais de 250 tipos de aplicações de reiki diferentes. É como se fosse um guia de bolso mesmo, para você consultar quando precisar. Lá você vai buscar o que você precisa. Eu quero uma aplicação para dor de cabeça, busca no guia. Eu quero uma aplicação para pedras nos rins. Eu quero uma aplicação para ajudar uma pessoa que sofre com alcoolismo, para uma pessoa que tem depressão, enfim. O guia vai te mostrar os locais que você vai aplicar reiki em cada caso e passo a passo. São mais de 250 tipos diferentes de aplicações. É algo extremamente exclusivo e apenas os meus alunos do treinamento Descomplicando Reiki têm acesso. Maravilhoso, né? Mas esse é só o primeiro bônus e você não encontra esse material em nenhum outro lugar. Ele é exclusivo mesmo e faz parte do método Descomplicando Reiki. Ele não é vendido separadamente, ele faz parte do método. O segundo bônus é o envio de reiki, em que eu, Mestre Josi, vou fazer de forma individual e exclusiva para você. Ou seja, você vai ter um envio de reiki meu só para você. Você vai poder vivenciar como que é uma aplicação de reiki minha. Você vai agendar um horário para que eu possa fazer esse envio para você. E só isso já é muito legal, né? Afinal, eu vou cuidar aí da sua energia. Mas o melhor é que depois desse envio, eu te mando um relatório energético completo, dizendo quais pontos em você estão em desequilíbrio. E como que funciona? Durante esse envio de reiki que eu vou fazer para você, eu vou sentir quais pontos estão com algum bloqueio energético aí em você. Aí eu pego esses pontos, eu monto um relatório e eu vou te mandar, e esse é tipo um raio-x de como está a sua energia. Dá uma olhada aqui na tela para você ver mais ou menos como que funciona esse relatório. Esses pontos circulados em preto mostram os desequilíbrios energéticos da pessoa e você vai receber um relatório como esse, mostrando quais pontos estão em desequilíbrio aí em você. Com esse relatório, você vai ver o que não anda legal aí na sua energia. Eu ainda sugiro pontos de aplicações para você resolver essas questões e trazer o equilíbrio para você novamente. É realmente algo muito exclusivo e será um momento único e especial de conexão entre nós. Hoje, se você quiser marcar um horário comigo para eu enviar reiki para você, não é possível, porque minha agenda está fechada com clientes fixos e também com envios que eu faço aos meus alunos, ou seja, é realmente uma oportunidade única. Eu vi que tinha um bônus, né, que a mestre, ela fazia o envio, né, individual para os alunos, né, quem adquiriu o treinamento Descomplicando Reiki. E eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, isso vai ser um relatório padrão, né, e tal. Mas assim, quando o relatório chegou até mim, que ela mandou, né, enviou o reiki individual e me mandou o relatório, né, assim, eu fiquei de queixo caído, digamos assim, né, porque o relatório, ele detalhou exatamente os meus chakras que estavam em desequilíbrio. Tinha alguns que até tinham um probleminha físico, né? E ela foi bem no ponto, assim. O terceiro bônus para quem se matricular no treinamento Descomplicando Reiki é o acesso a um canal de suporte, de atendimento para você tirar todas as dúvidas e compartilhar comigo as suas inseguranças. Você vai poder me mandar mensagem quando você quiser e eu estarei aqui pronta para te ajudar. Nós vamos caminhar lado a lado mesmo. Então, se você tinha dúvida se você ia dar conta do treinamento, com esse presente, você não tem mais dúvidas.
vidas. Eu ouço muito que depois da iniciação as pessoas são abandonadas pelos seus mestres ou se sentem inseguros para mandar suas dúvidas e compartilhar suas conquistas, mas comigo é diferente. Eu faço questão de ter esse contato próximo com você, é caminhar lado a lado mesmo, chega de desamparo. Eu quero que você veja aqui o que a Amanda, que é a minha aluna, falou sobre esse meu apoio 1 a 1. Olha só. Uma coisa legal é o pós-venda, por assim dizer, da Josi, né? Ela não deixa a gente na mão. Todas as vezes que eu precisei dela, e não foram poucas, ela sempre me atendeu, ela sempre me respondeu, ela sempre sanou todas as dúvidas que eu tinha quanto à aplicação, quanto à sensibilidade, quanto a sintomas, tudo. Legal, né? Então você vai ter esse meu apoio, assim como a Amanda também teve. O quarto bônus é um bônus incrível que você vai amar. É um bônus totalmente inédito, que é o Manual Trabalhe com Reiki, com 20 passos para você começar a trabalhar com Reiki agora, independente do seu nível. Dá uma olhada aqui nesse material maravilhoso. Nesse manual eu te mostro tudo que você precisa saber para você se tornar terapeuta de Reiki mesmo, trabalhar com Reiki e prosperar com uma agenda cheia. Você vai aprender como escolher o espaço que você vai atender sem precisar investir nada, afinal você está começando, como fazer o preço dos seus atendimentos, ou seja, como cobrar pelas suas sessões, como captar e fidelizar clientes, como fazer uma transição de carreira caso você esteja em outra profissão e como lotar a sua agenda e viver de Reiki. Enfim, esse manual você encontra os passos para você trabalhar com Reiki e prosperar. Esse é um manual pago, que ele tem o valor de R$ 997, mas as primeiras pessoas inscritas no treinamento Descomplicando Reiki na segunda-feira vão ganhar esse manual aqui de graça, como um presente mesmo. Então o treinamento Descomplicando Reiki, ele te mostra como aplicar em todos os casos possíveis e imagináveis, e passo a passo. Já esse bônus aqui, o Manual Trabalhe com Reiki, te mostra como captar clientes, fazer o seu preço, enfim, trabalhar com Reiki para fazer uma renda extra ou até mudar de profissão se você quiser. E tudo isso usando o nível que você já tem. Além de tudo isso, essa turma tem um bônus incrível, que são as nossas mentorias. E esse é o bônus número 5. São encontros ao vivo e online, onde nós vamos conversar muito, nos conhecer, trocar ideias com outros alunos, tirar dúvidas ao vivo, enfim, nós vamos ter esse contato próximo através dessas mentorias online com toda a nossa turma. Nesses encontros, nós vamos formar a nossa egrégora de especialistas no Reiki. Mas, olha só, eu preciso ser muito sincera com você. 3 desses bônus que eu acabei de te contar, que são o envio individual de Reiki com o relatório energético, o acesso para você tirar as dúvidas comigo e o manual Trabalhe com Reiki, eu não consigo entregar para todo mundo que se matricular no treinamento Descomplicando Reiki na segunda-feira. Por isso, eu preciso que você seja muito rápida na hora de tomar a sua decisão na segunda, se você quiser levar todos esses bônus para você, junto com o treinamento Descomplicando Reiki, porque somente os primeiros mesmo é que vão ganhar esses bônus ao fazerem a sua matrícula no meu treinamento. Eu recomendo, inclusive, que você coloque um lembrete aí no seu celular para ter mais chances de conseguir levar todos esses bônus, tá? E agora você deve estar pensando, nossa, mestre, quantos presentes incríveis. E sim, são incríveis mesmo, porque eu quero fazer o melhor por você. Mas ok, mestre, me conta quanto que custa para eu ter acesso ao seu método com o treinamento Descomplicando Reiki e todas as aulas, mais todos esses bônus e presentes. E eu quero que você faça a seguinte reflexão aqui comigo agora. Para pensar o quanto você reikiana ou reikiano já gastou para adquirir conhecimento sobre Reiki. Você investiu em cursos, talvez em mais de um curso, talvez você tenha comprado livros para estudar um pouco mais, talvez você tenha até feito reciclagens e no fundo você viu que tudo isso não deu conhecimento real da prática que você tanto queria, porque tudo isso são apenas conhecimentos teóricos. Agora pensa no tempo que você investiu até agora tentando aplicar. Você aplicou, desistiu, tentou várias vezes, não viu resultados, ficou com dúvidas, parou de aplicar, enfim. Há quanto tempo você é reikiano ou reikiano? Você já parou para pensar em quanto você deixou de se ajudar em todo esse período? Já parou para pensar no quanto você poderia ter ajudado as pessoas que você mais ama durante todo esse tempo? Quantas vezes você sentiu uma dor e recorreu a remédios como a primeira opção, esquecendo que você poderia usar o Reiki para te ajudar? O quanto você já gastou com remédios que só aliviaram a dor e não resolveram os problemas de forma total e energética? Quantas pessoas que você ama, que estão ao seu lado, sofrem emocionalmente, carregam muitas mágoas e fardos e você não ajudou elas porque você não sabia aplicar Reiki? E quando um filho seu estava doente, você sabia onde aplicar Reiki para ajudar ele imediatamente? Sinceramente, eu gostaria que você pensasse agora e respondesse algumas perguntas bem simples. O quanto vale para você dormir uma noite inteira?
viver sem dor, sentir o seu coração tranquilo e poder cuidar dos seus filhos e da sua família. O quanto vale você saber aplicar reiki na hora que o seu filho sente dor ou que ele tem febre para ajudar ele naquela hora, usando apenas as suas mãos? Qual o preço de poder cuidar de toda a sua família e de até proteger energeticamente a sua casa de energias negativas? O quanto custa levar o seu propósito para o mundo, se orgulhar de quem você é e viver uma missão, além de ser bem remunerada para isso, fazendo seus horários para você ter uma renda extra ou até uma profissão principal usando o reiki? Quanto custa ter acesso a um conhecimento que você vai levar para o resto da sua vida? Você aprende hoje, você vai usar isso para sempre, para se ajudar, ajudar quem você ama ou até os seus clientes. Eu acredito que tudo na vida é uma questão de prioridades e eu não sei ao certo o que você prioriza na sua vida nesse momento. Pode ser ter uma roupa nova, pode ser ter um celular do ano, ou até comprar algumas coisas para sua casa, pode ser pedir pizza toda semana, ou seja o que for. E não tem problema se algumas dessas forem as suas prioridades nesse momento. Mas o quanto tudo isso tem ajudado você diariamente. O quanto isso ajuda a sua saúde e a saúde das pessoas que você mais ama. O que eu acredito e tenho visto na minha vida é que quando nós vivemos o nosso propósito de vida, nós acabamos conquistando todo o resto como uma consequência natural. E eu não tenho dúvidas de que tudo que eu aprendi na prática durante esses 16 anos, aplicando muito, é capaz de te ajudar a aplicar reiki em você, em quem você ama e até nos seus clientes. É por isso que o valor para você se tornar minha aluna ou aluno do treinamento Descomplicando Reiki é de 12 prestações mensais de R$ 219,27. Porém, presta muita atenção, eu consegui junto com a minha equipe uma condição muito especial, mas que é por tempo limitadíssimo. O valor do treinamento Descomplicando Reiki, já com todos os bônus e presentes nessa condição especial, é de 12 prestações mensais de R$ 119,46. Ou seja, você conseguirá garantir a sua vaga no treinamento Descomplicando Reiki com R$ 1.000 de desconto, mas é por tempo muito limitado. E sim, você não ouviu errado, o treinamento Descomplicando Reiki, mas todos os bônus estará com R$ 1.000 de desconto. Mas somente se você for muito rápida na segunda-feira para garantir a sua vaga com o desconto, porque ele pode expirar a qualquer momento. E deixa eu te contar uma coisa, se você decidir fazer aplicações de reiki como terapeuta, mas de maneira informal mesmo, só em pessoas próximas, nos finais de semana, por exemplo, em pouquíssimas sessões você já consegue todo o investimento do curso de volta e muito mais. De repente, com um cliente que fecha um plano de atendimento, já é possível você receber todo o valor do treinamento de volta. Incrível, né? Olha só, o preço de uma aplicação de reiki hoje varia muito. Tem pessoas que cobram R$150, mas tem pessoas que cobram R$600 ou até mais. Se você atender um cliente por mês, ou seja, fazendo apenas uma aplicação por mês, cobrando um valor mínimo de R$150, você já paga a parcela do curso e ainda sobra dinheiro para você. Mas você prestou atenção que se é apenas com uma aplicação por mês, é impossível fazer apenas uma aplicação por mês. Se você quiser, você vai poder fazer muito mais, porque o que mais existem são pessoas precisando de ajuda. Eu tenho alunas que ganham até R$10.000 trabalhando com reiki. Então, se você dividir, inclusive, o valor do curso por dias do ano, dá menos do que R$4 por dia. E R$4 não é nem um cafezinho na esquina. Qualquer besteira custa R$4. Isso não paga nem o pãozinho diário que você compra na padaria. E se você não está disposta a investir um café ou um pãozinho por dia em você, eu realmente não sei qual é a melhor forma de te ajudar. E decidir fazer parte desse treinamento não tem risco algum para você. E eu vou te contar o porquê. Depois de fazer a sua inscrição, de ter acesso ao conteúdo do treinamento, se você, por algum motivo, não gostar das aulas ou do material de apoio, ou achar que esse curso não é para você, basta você usar a garantia incondicional de 14 dias que eu te dou. Nesse caso, se você não quiser continuar no curso, é só você mandar um e-mail para mim dentro desses primeiros 14 dias, após você ter feito a sua inscrição, dizendo simplesmente que você quer receber o seu dinheiro de volta. E nesse caso, eu vou devolver cada centavo do seu dinheiro investido na matrícula do treinamento Descomplicando Reiki. Outra coisa importante, eu criei um grupo no WhatsApp de pré-inscrição para você que quer entrar nessa turma, na turma Sol, e se tornar minha aluna dando esse novo passo. Nesse grupo de pré-inscrição, que é no WhatsApp, você receberá o link de inscrição 1 hora antes das outras pessoas. Então, para o público geral, eu vou abrir as inscrições às 7 horas da manhã na segunda-feira. Mas para quem estiver nesse grupo VIP, eu vou abrir 1 hora antes, ou seja, às 6 horas da manhã, horário de Brasília, na segunda, tendo assim você a chance de fazer a sua inscrição com calma, para garantir todos os bônus e garantir também uma vaga no treinamento Descomplicando Reiki, que é muito concorrido. Para entrar
nesse grupo do WhatsApp de pré-inscrição e receber o link para garantir a sua vaga antes das outras pessoas, é só você clicar no botão verde aqui embaixo. Mas atenção, esse grupo é diferente dos outros já existentes, tá? Se você quer receber o link antes para garantir a sua vaga no treinamento Descomplicando Reiki com calma e ter acesso a todos os bônus que eu comentei aqui, clica no botão verde aqui abaixo. Eu quero formar a nova era de reikianas e reikianos que querem aplicar reiki em si, nas pessoas que amam e também, se desejarem, serem terapeutas, levando para o mundo essa energia incrível. E o melhor, de forma descomplicada, como o reiki verdadeiramente é. Você vai sair do zero e vai ter na sua frente um passo a passo para seguir em todas as aplicações, para ter confiança em qualquer aplicação. E eu estarei ao seu lado para te ajudar a você se tornar especialista no reiki. Não é mais um curso de reiki, é o seu último curso de reiki que dará a você tudo o que você precisa para aplicar em qualquer situação. E eu estarei ao seu lado para te acompanhar. Você sairá do nível em que você está hoje e se tornará especialista no reiki para aplicar em você, na sua família, amigos, trabalhar com reiki atendendo outras pessoas, aplicar em animais, em plantas e ambientes, como a sua casa, enfim, é uma formação completa. E o melhor é que você pode fazer tudo isso usando o nível que você já tem. Então coloca um lembrete no seu celular e entra no grupo do WhatsApp de pré-inscrição para o treinamento Descomplicando Reiki, que segunda tem uma oportunidade exclusiva. O link para você entrar no grupo está no botão verde aqui abaixo. Então a gente se vê na segunda-feira, que será o nosso encontro de encerramento, onde eu libero o link de inscrição para você se tornar minha aluna ou aluno. Mas enquanto isso, assiste aqui, no final desse vídeo, aos depoimentos das minhas alunas e alunos do treinamento Descomplicando Reiki que já tiveram transformações incríveis. Um beijo grande e a gente se vê na segunda-feira. Meu nome é Elza e eu tenho nível 2 de Reiki. Eu estava tão entusiasmada, mas de repente eu olhei para aquele monte de papel e acabou na gaveta, porque eu não sabia o que fazer. Eu pensei, botei na gaveta e nunca mais usei. Aí, de repente, achei a Mestre Josi. Ela passa para ti uma segurança, ela te mostra o que é o Reiki, ela diz os pontos de Reiki, para que serve. Ela descomplicou tudo, ela não deixou aquela barreira, aquele desconhecido, entendeu? Hoje, eu aplico o Reiki com a maior segurança. Então, assim, para mim foi um divisor de águas esse curso. Agora, na dengue, eu estou sendo chamada direto. Para alergia, estou fazendo. Eu já tenho o meu espaçozinho aqui, muito confortável, bem pequeno. Fiz na minha casa mesmo. A Mestre é tão assim, uma pessoa que mudou a vida de tantas pessoas, que ela ensinou que até pelo pouco a gente tem que começar pelo pequeno. Até isso ela ensinou pra gente, para ser terapeuta. Então hoje eu posso dizer para você com toda segurança, ela mudou a minha vida no entendimento do Reiki. Crianças que não dormiam, eu fiz para aplicar na minha filha com fibromialgia, eu aplico nela todas as noites. Os meus netos vêm tudo para cá querendo fazer. As pessoas que procuram devido a dengue, depressão, colapso emocional, exaustão emocional, né? Eu faço para tudo. Eu não tenho palavras para descrever. Não, eu tenho palavras para descrever. Esse curso mudou a minha vida. Ele transformou as minhas apostilas que a Straça estavam comendo em saber. E não foi escrevendo, tá? Foi vendo videoaula, escutando uma pessoa que entende, que sabe, que te dá segurança, que te passa tudo que tu precisa saber para ser uma reikiana. E olha, eu queria ter conhecido muito tempo esse curso. Então isso tudo foi me auxiliando a me fazer grande. Não grande como dinheiro, não. Grande assim como pessoa, com pequeno, fazer muito, entendeu? Então eu aprendi que só preciso das minhas mãos. Se eu tiver uma cadeira, eu posso fazer. Eu sou de Blumenau e eu descomplico o Reiki. Fui fazendo aquilo que a mestre conversou com a gente nos cursos, né? Fui fazendo e cheguei até mestre. Ainda não tinha aquela segurança para poder chegar em alguma pessoa e falar, olha, eu aplico o Reiki, isso é bom. A gente tem vontade de sair aplicando em todo mundo. Mas você tava, foi o que aconteceu comigo. Eu falava, meu Deus, até com as minhas filhas. Eu ia lá no caderno, folheava, não, agora é essa parte. Não, agora é aqui. Não, eu não fiz primeiro aqui na parte da cabeça, eu já vou para qual chácara, sabe? Era aquela sequência. Então isso ficava muito engessado, entende? Então ficava muito difícil de falar, gente, não é nada disso, acho que tá tudo errado. Eu não apliquei Reiki, porque eu não senti nada, não aconteceu nada. E aí eu vou indo. Então assim, depois que eu comecei a fazer Descomplicando
reiki, eu comecei a atender mais amigos. Aí eu fui convidada para fazer uma palestra no centro esportivo, aqui da cidade onde eu moro. Aí foi fluindo, aí as pessoas, eu quero fazer uma sessão de reiki com você. Aí as pessoas foram me dando depoimento. Não largo mais a Mestre Josi, porque é muito bom. Isso deixa a gente mais calma, mais tranquila. A gente sente mais segurança de aplicar. Realmente, como o nome fala, né? Descomplicou tudo pra gente. Pelo menos pra mim, eu tô adorando. E nem eu fiz um atendimento no dia 1º, que uma moça chegou chorando e ela foi embora sorrindo. Então isso foi muito feliz. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Realmente descomplicou, abre a mente da gente. A gente deixa de fazer as aplicações de uma forma correta. Não precisa ser necessariamente seguir uma ordem. Eu acho que você tem que seguir a sua intuição, como a Mestre Josi ensina, né? Eu sento para assistir aula, eu não vejo a hora passar. Eu faço a limpeza energética aqui da minha casa, o ambiente fica melhor, as noites de sono começam a melhorar. E as minhas filhas, mamãe, eu vou ter uma prova, aplica reiki. Então isso já mudou a rotina da casa, né? Então, aplica reiki. Ela tava com uma gripe forte, né? Essa temperatura brusca que tá acontecendo, e ela ficou rouca. E ela falou, mamãe, eu preciso de conseguir falar, porque eu vou ter uma apresentação na escola também. E eu não quero falar com essa voz feia. Aí eu falei, senta aqui, vamos aplicar reiki. E ela se saiu bem. Ela, mãe, eu consegui, a dor de cabeça, na hora eu fiquei bem, ela já amanheceu melhor, já acordou melhor, mais disposta, né? Vem uma amiga, ela tem um espaço no condomínio dela, a gente tá agendando para ter uma tarde de reiki. Então, assim, se fosse antes, eu falava, não, eu tenho um compromisso, sei lá, acho que eu inventava qualquer desculpa para não ir. Hoje não, hoje eu quero ir. É um investimento que é acessível, tem umas formas de pagamento que a gente pode, né? Se você for ver o valor total, ver um pouquinho por dia, separando ali um pouquinho, vale muito a pena. Se você somar tudo que você já gastou do nível 1 ao nível mestre, como eu fiz, em relação ao valor que a gente está pagando agora, é muito próximo e o aprendizado ele é muito maior. A agenda está ficando cheia, então assim, eu disponibilizo 2 dias na semana em determinado período para atender. Agora eu já estou indo pro sábado. Eu sou a Merileide, falo aqui do estado de São Paulo e eu descomplico o reiki. Falei, nossa, tá prometendo muita coisa, mas assim, eu falei, eu vou pagar para ver, entendeu? Eu falei, o que de fato tem para oferecer? E eu me surpreendi muito. Tudo que eu vi ali, que eu li, que eu assisti, eu realmente coloquei em prática. E eu senti primeiro comigo qual era o diferencial, sabe? Aí você perceber que você demorava horas numa aplicação que você pode resolver e que você pode usar mais ainda o reiki no dia a dia, com todas as situações, desde de você se energizar, se você sentir mal dentro do metrô, você consegue ali se aplicar, se blindar. E eu saí energeticamente destruída dos lugares. Então eu consigo me proteger, consigo me reestruturar, me limpar mais rápido, né? Às vezes eu ficava de cama, dependendo do lugar que eu ia. Então eu sei que eu tenho isso nas mãos, eu sei que eu tenho nos olhos, eu sei desse poder que eu tenho agora. Né, e da maneira mais prática, mais eficiente, mais eficaz. Você tem um protocolo ali prontinho, que você fala, dependendo da queixa que a pessoa te apresenta, você já sabe de que maneira você vai fazer, quais locais, quais símbolos você vai usar. Potencializa muito mais, facilita a sua vida, te dá segurança e credibilidade para quem você atende. E eu fui no metrô, aqui em São Paulo, a Praça da Sé é um lugar que está bem intenso, tá violento, tá perigoso, então você vai já com aquela sensação. E eu saí do metrô passando muito mal. A minha vontade era de pegar o metrô de volta e vir para casa. Falei, não vou fazer compra. E aí de repente você fala, peraí, você tem uma ferramenta. Eu parei ali no cantinho, num cantinho que eu achei seguro, me auto-apliquei, me blindei. E assim, foi uma coisa quase instantânea, sabe? Assim, eu me senti melhor, eu me revigorei. E consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Eu estou trabalhando em 2 espaços. Eu tenho assim, depoimentos assim, que me enchem de amor, sabe? Não é orgulho, mas eu fico assim, muito feliz de poder estar levando isso agora efetivamente. Eu falo assim, sabe? Eu estou me empoderando disso. Eu falo assim, peraí, eu consigo, eu posso. Super recomendo, seja lá o nível que a pessoa tiver. Mesmo que a pessoa já aplique, que a pessoa seja segura. Mestre Josi, assim, eu brinquei aqui outro dia, ela é uma enciclopédia do reiki. E é com tanta naturalidade
que ela vivencia isso, ela respira o reiki, e ela trouxe coisas assim que você olha e fala assim, é lógico, né? E coisas que assim, você demoraria para pesquisar, para vivenciar. Quantos anos eu teria que trabalhar, vivenciar o reiki para chegar nas conclusões que ela já nos entrega assim, ó, de bandeja, ou eu nem chegaria. Eu super recomendo Descomplicando o Reiki. Eu sou Rita Lara, eu sou de São Paulo e eu descomplico o Reiki.